Professor Cisco, top da física, novamente com vocês com o CAEP Interativo e as dicas para o Enem 2012. Agora nós vamos falar sobre outro tema que o Enem aborda constantemente, que é a questão da ondulatória. Primeiro, saber o que é onda e quais são os tipos de ondas que existem. A onda, toda perturbação que se propaga. Essa é a grande mágica do elétron se movimentando e produzindo ondas. Essas ondas aí, essa perturbação que se propaga carregando energia, que é a função de onda, é o que dá todo o estudo de ondulatória. Mas essas ondas, elas são divididas em duas etapas. Aliás, são classificadas de duas formas: mecânicas e ondas eletromagnéticas. A principal onda mecânica, o som. A principal onda eletromagnética, a luz. E o Enem não vai fugir dessas duas principais ondas. Qual que é a diferença entre as ondas mecânicas e eletromagnéticas? A diferença é que a onda eletromagnética não precisa de um meio material para se propagar. Inclusive, quando nós estivermos estudando ondulatória no cursinho do CAEP Interativo, nós vamos ver uma musiquinha sobre ondas feita por mim, para que vocês entendam melhor os conceitos e os elementos de onda. Dessa forma, nós podemos pensar assim: por que o som precisa de um meio material para se propagar? Quando eu estou falando aqui com vocês, bom, eu não posso dar esse exemplo agora, porque onde eu estou falando não é onde você está ouvindo. Mas se tivesse alguém aqui, como eu faço tudo isso sozinho, vocês acham que tem um monte de gente que não, mas eu faço tudo isso sozinho. Brincadeira. A equipe que está aqui está ouvindo o que eu estou dizendo porque as moléculas que estão próximo da minha boca estão vibrando e chegando até elas. Então precisa de um meio material, no caso o ar, para se propagar. Isso é uma onda mecânica. A onda eletromagnética, ela não precisa de um meio material para se propagar. Bom, os fenômenos que são estudados em ondulatória são relacionados a essa propagação das ondas. Quais são esses fenômenos? Fenômenos como reflexão, refração. Qual que é a diferença entre reflexão e refração? Na reflexão, a onda incide numa superfície e volta para o mesmo meio da onde ela foi gerada. E a refração? Ela incide numa superfície e atravessa para um outro meio. Essa superfície é uma superfície de separação entre dois meios. Então isso difere a reflexão. Aqui a onda incide e volta para o mesmo meio. Na refração, a onda incide e passa para o outro meio. Quais são as leis que regem reflexão e refração? Tanto para reflexão quanto para refração, a primeira lei é a mesma. Normal, raio incidente, raio emergente são coplanares. E para reflexão, nós temos que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Já para a refração, nós vamos ver que existem as leis de Snell que vão resolver todos os problemas. Mas o Enem vai trabalhar com essas leis? Não. O Enem vai trabalhar com o fenômeno em si e com o comportamento das ondas quando ocorre a reflexão e quando ocorre a refração. Essas ondas, elas têm uma determinada velocidade, um determinado comprimento e uma determinada frequência. E daí nos dá a formulinha do Wien-Lamberт-Ferrida, que é a formulinha: velocidade é igual a comprimento vezes a frequência da onda. Na reflexão, todos os componentes continuam os mesmos: velocidade, comprimento de onda e frequência. Na refração, a única coisa que permanece o mesmo é a frequência. Velocidade e comprimento de onda, eles variam de acordo com a frequência. Aliás, desculpa, um de acordo com o outro e de acordo com os meios onde eles estão, da onde ele está saindo e para onde ele está passando. Bom, além desses dois, nós podemos citar um que é muito comum de cair nas provas do Enem, que é a difração, ou seja, a capacidade das ondas a passar por orifícios, por brechas. Por exemplo,
se tem uma onda sendo emitida aqui, quando chegar nesse orifício, ela vai conseguir passar com as mesmas características que ela tinha. Então, se eu estiver falando da luz, a luz vai conseguir chegar a esse ambiente devido a esse orifício, e as ondas estão passando por aqui. Esse fenômeno de passar pelo orifício é o que nós damos o nome de difração. E se for o som, uma pessoa que estiver aqui, desse outro lado aqui, vamos imaginar que aqui é uma parede. Então, se uma pessoa estiver falando aqui, em qualquer região que a outra pessoa estiver aqui do outro lado, ela vai ouvir o que a pessoa está emitindo de som aqui por conta da difração. Então, esses são os conceitos mais abordados, tá? Da ondulatória na prova do Enem. Vejamos uma questão do ano retrasado. As ondas eletromagnéticas, como a luz visível e as ondas de rádio, viajam em linha reta em um meio homogêneo. Então, as ondas de rádio emitidas na região litorânea do Brasil não alcançariam a região amazônica do Brasil por causa da curvatura da Terra. Entretanto, sabemos que é possível transmitir ondas de rádio entre essas localidades devido à ionosfera. Com a ajuda da ionosfera, a transmissão de ondas planas entre o litoral e o Brasil e a região amazônica é possível por meio da... Bom, aqui, por meio da refração, vamos pegar aqui, ó, na nossa figura. Se fosse por meio da refração, então a onda chegaria aqui, iria refratar. Então ela iria para o espaço, não conseguiria chegar no local de destino. Então, como que ela consegue? Ela reflete na ionosfera, depois reflete na Terra, e isso ocorre até ela chegar no ponto de destino. Então, a resposta para o nosso exercício é a reflexão, já que difração, polarização e interferência, que devem ser termos estudados por você para o Enem, não resolvem o nosso problema. O que resolve o problema de levar uma onda de lá da região amazônica até a região litorânea seria a reflexão das ondas com a ionosfera que foi dado no exercício. Tudo bem? Então, ondulatória, estudem muito bem o conceito de ondas e os fenômenos que estão relacionados com as ondas. No mais, até a próxima aula.